O mandamento de Deus sempre foi o amor. Jesus, que é um com o Pai, em João 13:34, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. E lá em João 13, Jesus tinha lavado os pés dos seus discípulos para mostrar humildade, porque, sendo ele Senhor e Mestre, nos lavou os pés. E nós devemos também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, se Jesus, que é Senhor e Mestre, se humilhou ao ponto de lavar os pés, uma grande demonstração de amor, nós devemos também fazer o mesmo. Em João 15:12, Jesus fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Em João 15:17, Jesus dá uma ordem. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por que o mandamento de Jesus é o amor? Porque Deus é amor. Em 1 João 4:8, diz que Deus é amor e aquele que não ama é porque não conhece a Deus. Em 1 João 4:16, diz que Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, se Deus é amor, o mandamento dele é o amor. Como é que foi que Jesus nos amou? Ele fala em João 15:13 assim, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus nos amou ao ponto de dar a vida por nós. Ele estava lá no céu, no bem bom. Ele já era Deus, ele era o verbo de Deus. Mas ele viu a nossa miséria e desceu, se fez homem, nasceu de mulher, para dar a vida por nós, para nos comprar com seu sangue. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, isso aí é 1 João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal não vem para a luz, mas aquele que faz o bem vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o que ele tinha de melhor, o mais valioso, o seu Filho Jesus. Em 1 Coríntios 13, diz que nós poderíamos distribuir nossa fortuna aos pobres e dar o nosso corpo para ser queimado vivo em sacrifício, mas se não fosse com amor não teria valor algum. E Jesus, quando fez isso, ele fez com amor, com verdadeiro amor. Um dia Deus me deu uma palavra que eu decorei, eu não esqueço mais nunca, porque ele falou para mim, ele falou, Laerte, você tem que praticar isso. E ele está falando isso para todos os cristãos. É Colossenses 3:12. Está escrito assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A perfeição é o amor. Lá em Mateus 5, Sermão da Montanha, no versículo 44, Jesus fala, amai os vossos inimigos. Quem te persegue, quem te calunia. Amar quem te ama é fácil, Jesus disse. Difícil é amar e orar por quem te persegue, quem te calunia. Ele fala a mesma coisa em Lucas 6:28. Leia hoje Lucas 6:28 em diante, é maravilhoso. Amar quem te ama é fácil, difícil é amar quem te odeia. A nossa luta, como diz em Efésios 6:12, não é contra o ser humano. O nosso semelhante, o ser humano, nós temos que amar. A nossa luta é contra demônios. Jesus disse, eu via Satanás como um raio cair do céu, vos dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Jesus nos capacitou para pisar, expulsar demônios. Nossa luta é contra eles. Então, quando uma pessoa te agride, que essa pessoa está cheia de demônios, infelizmente, nós temos que orar, repreender o demônio na vida dela, expulsar o demônio da vida dela e não devolver na mesma moeda. O amor
é a perfeição. Romanos 13:8 também fala assim: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei. Com efeito, não matará, não adulterará, não furtará, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se há algum outro mandamento, tudo nisso se resume a amar o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, os 4 primeiros é amor a Deus, os 6 últimos é amor ao próximo. Os 4 primeiros, Deus disse: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorará. Não tomarás o teu santo nome em vão e honrará o dia de sábado, guardar o dia de sábado. Os 6 últimos é amor ao próximo, é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Jesus resumiu esses 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20, em apenas 2. Jesus falou em Mateus 22, do 36 ao 40, assim, ó: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus resume dizendo: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se você ler toda a Bíblia e entender toda a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a Bíblia testifica de Jesus. Jesus falou em João 15: toda a Bíblia testifica de mim, não quereis vir a mim para teres vida. Jesus é o Verbo de Deus. Ele é o único nome dado entre todos os nomes pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12, Jesus é amor. E nós fomos feitos e escolhidos por Deus e predestinados para ser conforme a imagem de Jesus. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Romanos 8:28 em diante, né? Que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós fomos feitos para sermos a imagem de Jesus. Quem nos transforma na imagem de Jesus é o Espírito Santo, o qual recebemos de Jesus no batismo do fogo do Espírito. Então busque crer em Jesus e peça a Jesus que te dê o Espírito Santo. Você, cristão, já tem, mas se alguém tiver dúvida, peça. Deus não nega o Espírito Santo a quem o pede. Lucas 11:11.